Antes de qualquer coisa, eu quero que você se faça uma pergunta simples, mais profunda. Você sente que está se esforçando, tentando, fazendo o que pode, e mesmo assim parece que a vida não responde? Como se algo estivesse travado. Como se existisse uma parede invisível entre o que você deseja e o que você vive. Muita gente chama isso de azar, outros dizem que é falta de oportunidade. Mas Nikola Tesla enxergava isso de outra forma. Para ele, o universo não funcionava à base de sorte ou coincidência. Ele afirmava que tudo é energia e que essa energia se manifesta em frequência e vibração, não como metáfora, mas como lei natural. Quando Tesla dizia que, para entender o universo, era preciso pensar em termos de energia, frequência e vibração, ele estava falando de algo muito concreto. O universo responde a estados, não a pedidos. E isso muda completamente a forma como você entende sua própria vida. Você não está vivendo o resultado do que deseja. Você está vivendo o resultado do que sustenta emocionalmente todos os dias. Hoje a neurociência confirma algo que Tesla já intuía. O cérebro humano funciona como um sistema de adaptação. Ele se molda ao ambiente interno que você cria. Pensamentos repetidos, emoções frequentes e comportamentos automáticos constroem um estado interno padrão. Esse estado vira a sua frequência base. E é essa frequência base que organiza sua percepção, suas decisões e, consequentemente, seus resultados. A maioria das pessoas acha que vibração é algo abstrato, distante, espiritual demais. Mas vibração, na prática, é como você reage quando algo dá errado. É como você se comporta quando se frustra. É o tom emocional que você sustenta quando ninguém está vendo. Observe seu dia. Não os grandes eventos, mas as pequenas situações. Quando você acorda atrasado, o que acontece dentro de você? Quando alguém te responde atravessado, você contrai ou se regula? Quando surge um problema financeiro, você entra em pânico ou em análise? Essas respostas não são neutras, elas são sinais vibracionais. A neurociência explica que, quando você reage automaticamente, o cérebro ativa áreas ligadas à sobrevivência. O corpo entra em alerta, a respiração encurta, a mente busca perigo. Nesse estado você não cria, não enxerga possibilidades, não percebe soluções. Você apenas tenta se proteger. E aqui está um ponto crucial. O cérebro se adapta ao estado que você mais repete. Se você vive reagindo com medo, ele se especializa em medo. Se vive reagindo com irritação, ele se especializa em irritação. Se vive em presença e regulação, ele aprende segurança. Isso é neuroplasticidade emocional. Por isso, não adianta desejar uma nova realidade mantendo o mesmo comportamento interno. O desejo é pontual. O padrão é diário. E o universo responde ao padrão. Para deixar isso ainda mais claro, deixa eu te contar uma história. Haviam dois homens que viviam em uma determinada cidade. Eles moravam em bairros próximos, tinham idade semelhante e enfrentavam dificuldades parecidas. Ambos trabalhavam muito, ambos tinham contas para pagar, ambos desejavam uma vida melhor. Externamente, suas vidas pareciam quase iguais. O primeiro homem acordava todos os dias com a mente pesada. Antes mesmo de sair da cama, já antecipava problemas. Pensava no que poderia dar errado, no dinheiro que faltava, no tempo que nunca parecia suficiente. Seu corpo acordava tenso. Sua respiração já era curta. Ao longo do dia, qualquer pequeno contratempo confirmava sua visão de mundo. Se o trânsito estava ruim, era mais uma prova de que tudo é difícil. Se alguém atrasava, ele se irritava. Se algo saía do controle, ele reclamava. Ele não percebia, mas vivia em resistência constante. Resistência ao presente. Resistência às pessoas. Resistência à própria vida. Quando surgia uma oportunidade, sua mente logo buscava motivos para desconfiar. Isso não é para mim. Vai dar errado. Não vale a pena tentar. Esse homem não era preguiçoso. Ele se esforçava muito, mas se esforçava a partir do medo. E o universo respondia exatamente a essa vibração. Mais tensão, mais obstáculos, mais sensação de estar sempre correndo atrás e nunca chegando. O segundo homem vivia na mesma cidade e enfrentava desafios semelhantes. Ele também tinha preocupações, também sentia medo em alguns momentos. A diferença estava em como ele se comportava diante do que sentia. Quando algo dava errado, ele percebia o impacto emocional, mas não se deixava ser engolido por ele. Respirava fundo, observava seus pensamentos, criava um pequeno espaço antes de reagir. Esse espaço era quase imperceptível, mas mudava tudo. Nele,
O corpo não entrava em colapso. O cérebro não entrava em pânico. A consciência permanecia ativa. Esse homem começou a entender, mesmo sem usar essas palavras, que o estado interno precede a escolha. Então ele passou a cuidar da sua energia no cotidiano. Escolhia melhor as conversas que alimentava. Evitava reclamar sem necessidade. Prestava atenção à forma como falava consigo mesmo. Buscava pequenos momentos de gratidão, mesmo em dias comuns. Não porque a vida fosse perfeita, mas porque ele entendia que seu comportamento interno moldava suas próximas decisões. Com o tempo, algo curioso começou a acontecer. Enquanto o primeiro homem vivia em reação, o segundo vivia em presença. Enquanto um vibrava em contração, o outro vibrava em abertura. O primeiro percebia mais rejeições, mais atrasos, mais problemas. O segundo começava a perceber oportunidades sutis, conversas que levavam a ideias, pessoas que confiavam mais, caminhos que antes passariam despercebidos. Nenhum milagre aconteceu. O que mudou foi a frequência sustentada diariamente. Essa história revela algo essencial. A vida não responde ao que acontece com você. Responde à forma como você se posiciona diante do que acontece. Agora, traga isso para a sua própria vida. Observe como você reage quando alguém te critica, como você se sente ao olhar sua conta bancária, como você fala consigo mesmo quando erra. Esses momentos revelam exatamente qual vibração você está emitindo. Nikola Tesla entendia que energia busca coerência. Frequências semelhantes se encontram. Frequências opostas entram em conflito. A lei da atração só funciona porque existe algo mais profundo antes dela. A lei da vibração, você não atrai aquilo que quer. Você atrai aquilo que combina com o estado emocional que você sustenta. Elevar a vibração não é ignorar problemas. É mudar a forma como você responde a eles. É sair do piloto automático emocional. A neurociência mostra que, quando você regula suas emoções, o cérebro sai do modo sobrevivência e entra no modo criação. Isso muda sua percepção, muda suas escolhas e, inevitavelmente, muda seus resultados. Por isso, a verdadeira transformação não começa tentando mudar o mundo. Ela começa quando você muda quem você é enquanto o mundo acontece. Quando você entende isso, algo muito profundo se ajusta. Você para de brigar com a vida. Para de lutar contra o fluxo. E começa a se alinhar. A vibração muda. O campo responde. E a realidade, pouco a pouco, começa a se reorganizar. E isso não é místico. É coerência energética. É Tesla. É neurociência. É simplesmente a vida real. Se este vídeo está abrindo sua mente, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir este conteúdo. Se inscreva no canal para não perder nenhum de nossos conteúdos. Agora eu quero que você entenda algo com muita clareza, porque esse ponto costuma ser ignorado por quase todo mundo. A sua vibração não é definida pelos grandes momentos da sua vida. Ela é definida pelas pequenas reações repetidas diariamente. É aí que a maioria das pessoas se perde. Não é quando algo extraordinário acontece. É quando algo comum acontece. É quando você acorda e percebe que dormiu mal. É quando abre o celular e vê algo que te incomoda. É quando alguém te responde de forma seca. É quando um plano simples não sai como esperado. Nesses momentos, e aí você não está tentando manifestar nada, você está apenas sendo quem você é internamente. E isso é o que mais importa. A neurociência explica que o cérebro opera por economia de energia. Ele repete padrões, ele automatiza respostas. Quanto mais você reage de uma determinada forma, mais rápido essa reação se torna. Chega um ponto em que você nem percebe mais. Você apenas reage. E reação automática é vibração automática. Quando você reage sempre com irritação, o corpo entra em contração. Quando reage com medo, o corpo entra em alerta. Quando reage com desânimo, o corpo entra em retração. Esses estados não ficam só no corpo. Eles moldam a sua percepção. E percepção cria realidade. Agora pensa comigo. Como você se comporta quando algo dá errado logo no início do dia? Você já começa a reclamar? Já pensa hoje nada vai dar certo? Já entra naquele estado interno de luta? Se sim, perceba. Você acabou de definir o tom vibracional do seu dia inteiro. E não porque o universo é punitivo, mas porque o seu cérebro passa o resto do dia confirmando esse estado. É por isso que dias ruins parecem piorar e dias bons parecem fluir. Não é coincidência, é coerência. Se isso está fazendo sentido,
Curte esse vídeo agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos profundos como esse, sem superficialidade. Antes de continuar, se esse vídeo tá fazendo sentido pra você, curte agora. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que estão prontas para esse tipo de consciência. E me mostra que esse conteúdo realmente está te ajudando. Agora, para fechar tudo o que falamos até aqui, eu quero que você entenda uma coisa essencial. Nada disso funciona se ficar apenas no campo do entendimento intelectual. Saber que tudo é energia. Frequência e vibração não muda a sua vida se você continuar se comportando da mesma forma todos os dias. Nikola Tesla não estava interessado em frases bonitas. Ele observava leis. E leis não mudam para agradar ninguém. Elas funcionam sempre. A lei da vibração não escolhe pessoas, não julga intenções e não responde a pedidos emocionais. Ela responde à coerência. A grande virada acontece quando você percebe que a sua vida não está errada. Ela está exata. Exata ao estado interno que você vem sustentando, muitas vezes sem perceber. Isso não é culpa. Isso é responsabilidade. E responsabilidade, quando entendida corretamente, é libertadora. A partir desse momento, você para de esperar que algo externo mude, para então se sentir melhor. Você começa a inverter a lógica. Primeiro regula o estado interno. Primeiro muda a postura emocional. Primeiro ajusta a forma como reage. E só depois o externo começa a se reorganizar. Repara como isso tira um peso enorme das suas costas. Você não precisa controlar o mundo. Você não precisa prever tudo. Você não precisa lutar o tempo inteiro. Você só precisa prestar atenção em quem você está sendo enquanto a vida acontece. Cada vez que você reage no automático, você reforça uma vibração antiga. Cada vez que você pausa, respira e escolhe, você cria uma vibração nova. Isso não acontece em grandes decisões apenas. Acontece nas pequenas. No tom que você usa ao falar consigo mesmo. Na forma como você interpreta um erro, na maneira como você responde a um desafio. É aí que a vida começa a mudar de verdade. Muita gente vai continuar tentando manifestar com esforço e repetindo frases, criando metas, visualizando por alguns minutos e passando o resto do dia vibrando em medo, pressa e insatisfação. Não porque são incapazes, mas porque não entenderam que a vibração é contínua. Você não vibra por alguns minutos, você vibra o dia inteiro. E o universo responde ao que é dominante, não ao que é pontual. Quando você entende isso, algo se alinha internamente, você fica mais atento, mais presente e menos reativo. Muda as decisões que você toma, muda as pessoas que você atrai, muda as oportunidades que você percebe, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você ficou mais alinhado. E alinhamento é poder. A partir de agora, toda vez que algo acontecer na sua vida, em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, experimente perguntar: qual estado interno isso está despertando em mim? Como estou reagindo a isso? O que essa situação está refletindo sobre mim? Essas perguntas mudam a frequência, e frequência muda a realidade. Tesla compreendia que energia segue direção, e a direção da sua energia é dada pela sua consciência. Quanto mais consciente você se torna do seu comportamento interno, menos refém você fica do externo. Esse é o verdadeiro despertar. Não é místico, não é fantasioso, é profundamente prático. Você não cria uma nova realidade tentando ser outra pessoa. Você cria uma nova realidade sendo mais consciente de quem você já é. E quando essa consciência se estabiliza, o campo responde. Sempre. Se esse vídeo te ajudou a enxergar algo que antes não estava claro, curte agora no final também. Isso sinaliza para o algoritmo, e para mim menos, que esse conteúdo precisa continuar existindo e se aprofundando. E lembra, a sua vida não muda quando você pede mais. Ela muda quando você vibra diferente. Sempre mudou assim.